No ar, a minha, a sua, nossa Vovoteca TV. E estamos aqui com a loteca dos estaduais. É o 972 da loteca, com prêmio estimado em R$ 300 mil. Às vezes chega, às vezes falta, às vezes supera. Tudo vai depender do interesse da galera, não é verdade? Eu acho que o interesse está sendo bom. Até eu estou medindo pela enquete, pelas visitas no nosso vovoteca.com. E tá indo legal. Então vamos estudar, porque os estaduais são charmosos. Aparentemente parece serem jogos mais fáceis, mas às vezes é só aparência. E a aparência às vezes engana. Roda, roda, roda a vinheta, Matheus. E como já é tradição, o Matheus rapidinho jogou aí para nós na tela os números da enquete, lembrando que é uma enquete parcial até hoje, quinta-feira, às 11 horas da manhã. E já está superando 1.800 votos. Não falei que tinha interesse? O início dos estaduais, onde as dúvidas são muitas, se torna natural, na hora da escolha de um seco, o destaque de várias colunas favoritas. Nesse momento, temos 12 colunas favoritas, sendo que 3 delas atinge já o patamar, o status de super favoritas. O Atlético Mineiro com 88% ao receber a Tombense, o Tricolor São Paulo 85% recebendo o Ituano e o Bota Carioca também com 85% nesse pega que ele vai ter com o Bangu. Vocês concordam? Não concordam? Muito favorito? Tem bastante, né? Porque se tem 14 jogos e já temos 12 favoritos, temos que invadir essa área dos favoritos. Com tantos favoritos, as zebras recebem do lotequeiro 13 saborosos pastos, sendo Tombense com apenas 3%, Ituano e Bangu, ambos com 4%, as ditas zebraças, aquelas que podem acumular o 972. Se resolverem virem as 3, sai de baixo. Penso que o Bota da Paraíba, o Brasil de Pelotas e o São José sejam as zebras preocupantes e dignas de cerco. Concordam comigo? Olha lá, Bota da Paraíba visitando o CSA, aí vem lá o Brasil de Pelota, que é mandante, né? Recebendo o Grêmio, e o São José, que é o Zequinha, que de bobo não tem nada. O Zequinha é da Série C e ele visita o Caxias, que o ano passado disputou a Série D. Então é uma zebra preocupante. A condição das amareladas, as surpresas, elas estão aqui dando as caras sorridentes, hein? Surpresa é sorridente sempre. Ela disfarça, né? Ela faz aquela cara de espanto, mas ela por dentro tá sorrindo. E ela aparece em 10 colunas e várias delas perigosas. No campo da normalidade, as azuladas, temos apenas 6 colunas. E nenhum jogo apontado como de equilíbrio máximo. Aquele que divide realmente opiniões. O mais próximo disso é o jogo 14. Eu até concordo, né? Porque Novo Horizontino e Mirassol me parece um jogo equilibrado. Aproveite os números para montarem um jogo moderado, né? Usando esses números aí. Se vocês buscarem favoritos, normalidade, sai apenas um jogo moderado. Ou um cartão abusado na busca de um prêmio maior. Aí entra as surpresas e as zebras. Eu sempre indico, se você quer abusar, marque alguma surpresa seca. Não tenha medo de marcar empate. Empate sai bastante. Continue votando, basta acessar nosso vovoteca.com e aí eu falo novamente, Matheus, tira a enquete, porque ela vai ser renovada, afinal, você vai continuar votando. E joga na tela nosso jogo sugestão. Matheus jogou na tela nosso jogo sugestão. E como sempre, eu estou indo aqui com 2 jogos. O primeiro é o sugestão, é o básico. O segundo eu chamo ele de caça-zebra, mas na verdade é um alternativo, caça-zebras e surpresa. Então vou discorrer aqui um pouco sobre cada um desses jogos, o que levou à minha marcação. Lembrando sempre que sugestão não tem a mínima garantia de acerto, né? E eu sempre tô aqui, batalhando para 13 e 14 ao lado de toda a nação lotequeira. Então seria mais o meu palpite pessoal. Se você gostar, use alguns. Se não gostar de nenhum, modifique tudo.
Na loteca vale tudo, só não vale ficar fora da disputa. No jogo 1 eu já tô aqui indo com CSA e Botafogo da Paraíba. Eu estou indo de coluna 1, azulão. É engraçado, hein? Porque em 2021, esse mesmo jogo, na casa do CSA, deu Bota. O Bota bateu por 1-0. O CSA estreou nessa Copa do Nordeste perdendo fora pro Souza, por isso ele precisa se recuperar. E o Bota da Paraíba vai fazer aqui seu primeiro jogo. Jogo 1, então, minha opção, coluna 1, no jogo sugestão. Jogo 2, aqui eu já tô queimando um duplo, X2, empate ou Grêmio. Acredito que um clube gigante como o Grêmio, quando vem de um Brasileirão horrível como foi 2021, passa a encarar o estadual com muito mais foco. Precisa se erguer, precisa trazer a torcida ao seu lado, para a sequência, né? Mas sabemos da força também defensiva, até histórica do Brasil de Pelotas. Por isso, aqui no meu jogo, eu gasto o meu primeiro duplo. Duplo fechado no visitante, que significa empate e coluna 2. No jogo 3, é o Galo Mineiro recebendo a Tombense, eu estou indo de coluna 1. O Galo estreou empatando 1-1 com o Vila Nova fora. E a Tombense também empatou na primeira rodada, só que em casa contra o Pouso Alegre. Então, após essa estreia apática, quero acreditar que o Galo entre mais determinado. Sendo assim, vejo com bons olhos a confirmação da coluna 1. Mas fica o lembrete. Em 2021, esse jogo terminou 1-1. Vai que repete. Se tiver verba, vale a pena cercar essa zebra aí. Mas eu vou confiar no Galo, coluna 1 no jogo 3. No jogo 4, eu tô aqui no grande clássico pernambucano. É o Sport recebendo o Náutico. Estou indo de duplo, coluna 1 e coluna do meio. O Sport estreou perdendo para o CRB, fora de casa. O Náutico estreou empatando com o Campinense em casa. Vi os melhores momentos e percebi aqui que o Náutico, no segundo tempo, caiu muito de produção. Então essa opção aqui de duplo 1x, porque temos aqui o empate mais votado do concurso. E até concordo, acredito que possa empatar. Mas aqui vale um histórico, que vem eliminando a coluna X. Pela Copa do Nordeste, tá? Filtrando só pela Copa do Nordeste, esse clássico teve 6 jogos desde 2001 e nenhum empate. E um dado até interessante, só em uma oportunidade o mandante ganhou. Foi quando o Náutico bateu no Sport. Então falta o Sport bater no Náutico como mandante, porque no mais os visitantes levaram a melhor. Eu acho que vale até triplo, mas eu vou com esse duplinho aqui que eu acho que tá bem cercadinho. Coluna 1 e coluna do meio. Volta Redonda e Flamengo fazem o jogo 6. Eu estou indo com o Mengão na coluna 2. O Volta que estreou em casa, tomando de 4 do Vasco. E o Flamengo que estreou batendo a Portuguesinha Luzinha Carioca por 2-1. Em jogo que ele teve lá suas dificuldades. Afinal, o Flamengo não tá vindo no estadual, pelo menos nesse início, né? Em jogos menores não tá usando sua força máxima. E isso tende até a dificultar. Mas, mesmo dificultando, o Flamengo tem uma equipe superior aos pequenos carioca, mesmo fazendo essa mesclagem aí de valores. Por isso, eu não vou procurar zebra aqui e vou de Flamengo, coluna 2. Já no jogo 6, agora sim, interior de São Paulo, Campinas para Ponte Preta e Inter de Limeira. É um jogo complicado, tá, galera? A Ponte estreou perdendo de 3-0 pro Palmeiras, o que é absolutamente natural pela força do Verdão atual. E a Inter de Limeira ficou em casa, lá em Limeira, ficou em 0-0 com o Santos. Não soube aproveitar que o Santos ficou um bom tempo com um jogador a menos e também não conseguiu marcar, mas por outro lado não levou gol. Confronto que não registra empate, pequeno detalhe, né? Detalhe pequeno, como diz aquele nosso amigo do Sextou. Confronto que não registra empate desde 93. Foram 10 jogos, ou venceu um, a Ponte, ou venceu o outro, a Inter. A verdade é que é um jogo onde a rede
tem balançado há muito tempo, desde 93. Minha opção na Macaca, apenas levando em consideração o mando e analisando que a derrota frente ao forte Palmeiras era previsível, assim como vencer um rival mais ou menos do mesmo nível, me parece absolutamente normal. Jogo 6, coluna 1, Ponte Preta. Chego nos 50% da loteca, é o jogo 7, estou no Rio de Janeiro, em São Januário, o Vasco recebendo Boa Vista. Jogo complicado, não é tão fácil assim não. Estou indo de duplo, coluna 1 e coluna do meio. O Vascão estreou bem, 4-2 volta redonda fora. O Boa Vista estreou bem, 1-1 com o Botafogo, em jogo que era mandante, mas jogou no campo do Botafogo, tá? No Rio tem essas coisas. Mesmo recebendo um adversário que se mostrou mais competitivo na estreia do que o Volta Redonda que ele goleou, creio que o bonde Cruz Maltino, de Nenê e Raniel, tende a oferecer mais uma boa exibição. Mas pensando que esse bonde pode quebrar um eixo, vou cercar coluna 1 e coluna do meio. Afinal, o Boa Vista segurou um grande. Pode segurar um outro aqui, né? Perfeitamente. Então, coluna 1 e coluna do meio, jogo 7, jogo 8. Aqui é o Atlético Clube, não confunda. Atlético Clube é um time mineiro, é uma empresa, é um clube empresa. Eu estou indo aqui de duplo aberto nesse jogo que ele recebe a Raposa, o Cruzeiro. O Atlético mostrou um bom cartão de visita na primeira rodada, batendo o Uberlândia fora por 1-0. O Cruzeiro foi muito bem, bateu 3-0 ao RT em casa. O Atlético de bobo não tem nada, como eu disse, mostrou esse bonito cartão de visita aí já vencendo fora. E por que não repetir o que fez em 2021, quando venceu esse mesmo Cruzeiro, a Raposa, em Belo Horizonte? Lógico que o Cruzeiro do gestor Ronaldo tende a dar uma guinada positiva. Por isso, eu vou arriscar buscar essa aqui que seria uma zebra. Duplo aberto. Ok? Partindo para os finalmente, Madureira e Fluminense no jogo 9. Aqui é campo neutro, o jogo seria no acanhado Alçapão do Madureira e acabou migrando para o amplo estádio da Cidadania, o que para mim só faz crescer o favoritismo do Fluminense. Vou acreditar nesse favoritismo que se confirmou em 6 das últimas 9 vezes que se enfrentaram. Não é um jogo com tendência de zebra, portanto, Fluminense, coluna 2, jogo 9. Jogo 10. Jogo 10 eu tenho aqui o Caxias recebendo o São José, o Zequinha. Estou indo aqui com medo na coluna 1. Na primeira rodada o Caxias deu trabalho, mas perdeu em Porto Alegre para o Grêmio de 2-1. O São José ainda não estreou, vai estrear nessa quinta contra o Guarani de Bagé. Apesar de ser mais conhecido, vale lembrar que o Caxias disputou a Série D em 2021 e o Zaquinha a Série C e terminou em 7º lugar. Eu me lembro que no final de agosto para frente, ele foi mantendo uma boa série invicta e quase alcança lá o acesso. Minha opção fica mais pelo mando, mas reitero, tá? É jogo difícil, se puderem, cerquem. Aqui pro JP, está indo de coluna 1 no jogo sugestão. Estou indo com o tricolor do Morumbi no jogo 11, coluna 1. Jogo que o São Paulo recebe o forte Ituano, time de tradição no Campeonato Paulista. O São Paulo vai estrear nessa quinta recebendo o Guarani. Aliás, recebendo não, visitando o Guarani lá em Campinas. E vai ser difícil pro São Paulo, hein? E o Ituano já estreou, venceu 2-0 o Novo Horizontino em casa. Pode não ser tão fácil, então, esse jogo pro renovado São Paulo. Vencer o Ituano, que vem de 8 jogos sem perder fora. Olha aí que dado interessante, hein? São 2 vitórias, não, são 3 vitórias e 5 empates. Tá difícil o Ituano perder fora. Certo que foram jogos válidos pela Série C. E começou bem o Paulistão, né? Como eu disse, venceu o Novo Horizontino. Vou no São Paulo seco por acreditar que a empolgação e um grande público que é esperado no Morumbi deve fazer algum efeito. E esse São Paulo tem tudo para vencer. Eu vou com ele, coluna 1, São Paulo. No jogo 12, eu estou indo com a coluna do Botafogo nesse jogo contra o Bangu, né?
O Bangu ainda não estreou, o Botafogo estreou no empate 1-1 com o Boa Vista. A estreia com empate 1-1 frente ao Boa Vista mostrou que o Botafogo precisa ajustar, principalmente o setor defensivo. Levou o gol de abertura em bola aérea, aliás, foi bem aérea mesmo, circulou lá dentro da área, pegou trave, subiu, foi para um lado, para o outro e foi parar dentro do gol. Foi lá, buscou empate também numa bola aérea e mais quase toma o segundo gol também no mesmo tipo de jogada. Cruzamento da direita, bola na área e o atacante do Boa Vista quase vira o jogo para eles. Então, se ajustar essa parte, vejo os 3 pontos fluindo para o lado do Fogão. Coluna 1, Botafogo. Chego então no jogo 13. E o jogo 13 me diz: Santo André recebendo o Corinthians aqui em Santo André, no ABC Paulista. Estou indo com o Timão na coluna 2. O Santo André estreou empatando 0-0 com o Botafogo em Ribeirão Preto, jogo que ele não produziu nada, mas também o Botafogo também não. Foi um jogo morno, eu vi. O Corinthians estreou recebendo a Ferroviária e a Ferroviária mostrou porque faz tempo que não toma gol. Segurou 0-0 com o Corinthians em pleno Itaquerão. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Santo André. Vai vendo essa aí. 2 vitórias do Santo André, 1 empate e nenhuma vitória do Corinthians. Porém, histórico à parte, acredito que o Timão ache o caminho do gol. Afinal, no momento, a boa Ferroviária, né, que ele empatou, oferece mais resistência que o Santo André. E tem outra coisa que ele precisa quebrar aqui, ó. Ele tá com números ruins de visitante. Isso em 2021, é evidente. Não vence fora desde agosto de 21. Foram 3 empates e 6 derrotas. Hora de quebrar a sequência negativa, levar os 3 pontos para a antiga fazendinha. Corinthians, coluna 2. E o jogo 14, aquele jogo que a galera ficou em dúvida, é o que mais dividiu a enquete. Eu estou indo de duplo, coluna 1 e coluna do meio, Novo Horizontino e Mirassol. O começo nada bom do Novo Horizontino, que foram 2 derrotas. Perdeu para o Palmeiras em casa, perdeu por Ituano fora, ambos jogos por 2-0. Aí já acende a luz amarela, é time menor. Perde 2 seguidas, se perder a terceira, aí quebra a corda da viola, não é verdade? 3 derrotas seguidas pode ser a porta aberta para um provável até rebaixamento. Então tem que reagir. Mas como o Mirassol também é um time encardido, tô queimando o meu 5º e último duplo no jogo 14. É o jogo que vai fechar na noite de domingo e você vai estar feliz da vida comemorando seus 13 ou 14 acerto. É isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Não deixem de nos visitarem no vovoteca.com e também no Lotequeiros BR, onde o trio de ferro, Paulinho, Matheus e Nicolas, vão postar as suas análises escritas. É diferente da minha? Sim. Eu deixo por conta deles. Assim vocês têm um parâmetro melhor. É isso aí. Voltamos no 973 com mais estadual, se Deus quiser, e com você com o cofre cheio, porque você vai ganhar no 972. Eu acredito, sempre acredite também. Amém.